Titia, fale comigo. Estou com medo, porque está muito escuro. E a tia respondeu: De que adianta isso? Você não pode me ver. Não faz mal, respondeu o menino. Quando alguém fala, fica mais claro. Freud citando uma criança de 3 anos. E aí? Você tem medo da solidão? Você tem medo do desamparo? Antes de conversarmos sobre isso e muito mais, roda a vinheta. Fala, Elvio. Fala, Fran, tudo bem? Mas Tudo me conta jóia? aqui, eu quero saber se você vai fazer essa abordagem hoje do desamparo pelo lado lacaniano ou pelo lado freudiano. Vou te responder de uma forma que bem psicanalítica, né? Vai ser freudiana perpassando por Lacan, mas algumas vezes lacaniana perpassando por Freud. Muito bem. O importante é que a gente pegue o bom caminho para a gente abordar isso, né? Sim, isso mesmo. Para iniciar o nosso episódio de hoje, né, que é sobre a solidão, o desamparo, eu quero trazer um pouquinho para vocês o que seria esse desamparo. Então, nós, como sujeito, somos desamparados por essência. E o que isso quer dizer? Quando a gente nasce, a gente vive um desamparo de necessitar do outro. Então, se a gente não tem o outro com a gente, né? Se a gente não tem a mãe, se a gente não alimenta a gente, se a gente não cuida, se alguém não cuida da nossa higiene, a gente fica desamparado e a gente realmente necessita. Isso é algo que é necessário para a nossa sobrevivência como pessoa, né? E nesse início, a gente não se vê ainda como uma pessoa, né? Lacan traz no estágio do espelho, que a gente ainda não se entende. A gente se entende como outro, vamos dizer assim, né? E essa questão desse desamparo vai nos trazer o que a gente chama de uma angústia original. Um outro conceito importante da gente compreender, antes da gente adentrar mais sobre o desamparo, é um conceito que eu vou passar pro Elvio falar a palavra, porque é uma palavra em alemão e ele tem mais conhecimento, que é... Trip. Muito bem, muito obrigada. Que muitos psicanalistas entendem como instinto. Mas a gente pode ver dentro de obras lacanianas, obras de grandes autores, que na verdade Freud estava falando sobre a pulsão. E o que difere, né, vamos dizer assim, a pulsão desse instinto? O instinto, ele é algo realmente animalesco. Então, o animal, quando ele está ali na natureza, ele vai responder aos estímulos de uma forma instintiva, sem pensar nas consequências dos atos. A pulsão, entretanto, ela é diferente, né? A gente tem uma racionalidade por trás. A gente está na busca da construção de nós mesmos como seres errantes. Então, nossos atos têm alguma consequência. Todo ato, né, tem alguma consequência, sendo consequências boas ou consequências ruins. Então, além dessa construção da nossa imagem que a gente faz no dia a dia, a gente também constrói a imagem do outro para nós mesmos, né? Então, reconstruir essa imagem diariamente é nos reconhecer dentro desse desamparo, dentro dessa pessoa faltante que a gente é, né? Que a gente até conversou um dia sobre isso. A gente esconde uma falta. Não sei se eu posso usar a palavra esconde, mas a gente sempre falta. Há sempre uma falta dentro da gente, né? E isso causa esse desamparo. Então, o desamparo, ele pode ser pensado, talvez, como uma fragilidade. Mas, na verdade, esse desamparo não é ser frágil, é ser humano. É o que vai construir a nossa identidade. Então, como Lacan fala, né? O sujeito é uma falta. Então, a gente é feito de buscas. Então, Elvio, dentro de toda essa perspectiva, a gente também pode trazer a solidão.
que a gente fala que a gente tem medo da solidão. Mas a gente tem medo da solidão ou a gente tem medo do que a solidão nos traz, do sentimento que essa solidão nos causa? Isso é um negócio bem interessante, né? Vou pegar um pouquinho o gancho anterior que você falou sobre o desamparo. Na verdade, o desamparo é o ponto de partida de tudo. A falta é o ponto de partida de tudo. E voltando para o estar só, né? O que é estar só? Isso é uma coisa que, na maioria das vezes, a gente não consegue compreender muito bem. Estar só, num primeiro momento, é a gente perceber que não temos pessoas ao nosso redor. Essa é a primeira, vamos dizer assim, impressão que a gente tem sobre o estar só. Mas observa bem, quantas vezes a gente já ouviu alguém falar que se sente só na multidão? Quantas vezes a gente já se percebeu numa festa, em alguma coisa onde pessoas estão ao nosso redor e a gente continua se sentindo solitário, né? E aí vem aquela história da solidão, solitude, né? O que é cada uma dessas definições, mas pegando o estar só, e voltando para o Lacan, né, que foi o que você acabou de dizer aí sobre a falta, o Lacan tem uma frase muito interessante, né, que ele diz o seguinte: o amor é dar o que nós não temos a quem não quer. Como é que a gente pode dar o que a gente não tem a quem não quer? Justamente quando a gente percebe que nós estamos na falta, nós estamos no vazio e a gente precisa preencher esse vazio de alguma forma. Não é difícil da gente perceber que esse vazio ele vem sendo preenchido por coisas que não são exatamente o que deveriam estar preenchendo o vazio, né? E aí é que vem a coisa do estar só, vem a coisa da solidão. A gente usa o outro como muleta. A gente usa o outro como uma forma de nos apoiarmos porque a gente não consegue estar sozinho. Esse estar sozinho, se a gente não percebe essa coisa da falta, do vazio que a gente falou aqui, o que acontece? A gente começa a ter medo de encarar aquilo que nós estamos enxergando. A gente começa a ter medo daquilo que está na sombra, né? Aquilo que a gente não quer ver. A gente não consegue tomar a decisão de estar sozinho por uma necessidade, vamos dizer assim. O estar sozinho passa a ser um incômodo, o estar sozinho passa a ser alguma coisa que machuca, que incomoda. E a partir daí, como é que a gente faz para resolver isso? Né? Eu preciso buscar uma forma de resolver esse meu problema, se eu estou sozinho porque eu quero, ou se eu estou sozinho porque realmente eu me sinto dessa forma, me sinto nesse vazio. Quando a gente não consegue estabelecer essa diferença entre estar sozinho por uma opção ou estar sozinho por uma dor, vamos dizer assim, a gente começa a ter consequências em relação ao nosso bem-estar. E aí é que vem o grande ponto que a gente precisa ter atenção e precisa trabalhar. Por exemplo, a primeira coisa que a gente pode perceber é uma dependência crônica da gente ter de fato alguém nos observando ou ter alguém nos aprovando. Isso começa num relacionamento físico convencional, onde a gente busca pessoas que precisam estar ao nosso redor e precisam nos ver de uma forma positiva, ter essa aprovação que eu acabei de falar aqui, mas a gente também pode observar isso nas redes sociais. A gente pode observar que a necessidade é crescente de receber aprovações com like, de receber comentários que sejam positivos, né? Então essa necessidade de aprovação ela vem justamente com essa solidão. A gente também pode ter o disparo de mecanismos de defesa. Se eu estou me sentindo só, eu preciso suprir essa solidão de alguma forma, porque ela está me incomodando. E aí entra os mecanismos de defesa contra o desamparo, que é o quê? É o apego que a gente passa a ter em relação a coisas ou a pessoas. Eu também posso evitar, vamos dizer assim, lugares aonde eu vou estar nessa condição de solidão ou que isso vai me incomodar. Então eu armo
os mecanismos de defesa para que eu não me sinta mal, que eu não me sinta numa condição de desamparo, né? Que é o que a gente está justamente falando aqui. Consequências como problemas emocionais que podem surgir, eu estou falando de ansiedade, eu estou falando de medo, eu estou falando de depressão, né? E isso começa a vir por conta dessa sensação de solidão ou de desamparo que a gente passa a ter, e a gente pode até alterar os nossos padrões relacionais. A gente pode ter vamos dizer assim, uma necessidade de um apego ansioso, a gente pode ter a necessidade de um distanciamento de uma situação que a gente saiba que vai nos incomodar, ou até de pessoas que vão nos provocar esse tipo vamos dizer assim, de situação de abandono que possa acontecer. Então, será que a gente não tem fugido tanto da solidão que a gente acaba esquecendo de escutar aquilo que nós mesmos temos dentro de nós? Talvez essa fuga, né, da solidão, ela possa ser o grande ponto de partida para tudo isso que a gente está dizendo aqui. Então, eu acho que é fundamental que a gente perceba que dentro desse desamparo que a gente começou a falar aqui, o ponto principal de atenção é a falta, e dentro da falta, se eu reconheço que ela existe e que ela precisa ser preenchida por mim mesmo, que ela precisa ser preenchida pelo meu eu não vou conseguir sentir solidão, desamparo, seja lá o que for. Então, é fundamental que a gente abrace a nossa solitude e é fundamental que a gente trabalhe isso de uma forma estruturada para que a gente tenha saúde mental. Sim. Pegando o gancho de tudo que você disse, eu me lembrei aqui agora de um livro muito bom, muito bom. Vou deixar aqui o link na descrição. Ele é da Ana Sui. Se eu não me engano, ele chama A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Uhum. Você já chegou a ler esse Sim. livro? Ele é um livro muito bom, não é uma pretensão esgotar o que se fala no livro, né? Nem estou apta nesse momento, já li já tem um tempo. Mas, assim, a gente pode pensar em certos elementos, puxando uma sardinha aí pro meu lado, que gosta de falar sobre relacionamentos. Que eu acho muito interessante que ela fala sobre esses encontros e desencontros do amor, né? Porque isso são palavras minhas agora. Eu sempre falo que quando a gente está no relacionamento, nós somos três pessoas. O eu, né? A minha individualidade, a individualidade do outro e o casal, né? Em si, aquele uno, né? Vamos pensando num relacionamento de casal, né? Não vou expandir para outros tipos de amor. Mas pensando num relacionamento como casal, você tem essas três pessoas. E eu, integrando com essa teoria da Ana Sui, eu penso que é justamente isso, porque quando a gente está com o outro, a gente tem desencontros com nós mesmos da mesma forma que o outro tem desencontros. Então a gente vive entre encontros e desencontros, que surge essa solidão, que surge esse desamparo, né? Então, quando a gente está com o outro, por mais que hoje em dia a gente tenha muito essa questão, você tem que ter amor próprio, às vezes tem um discurso como se a gente tivesse que se bastar por nós mesmos, obviamente que a gente tem que ter autoestima, amor, o amor próprio aí a gente pode colocar também como basicamente quase um sinônimo de amor em si, porque no amor a gente ama o outro, né? Tem um ser que ama e tem um ser que é amado. Então, no amor próprio, nós somos dois, né? A gente está nos dois lados, vamos dizer assim. Mas sempre vai ter uma falta. Sempre vai ter um desamparo, né? Aquela pessoa, ela não veio para te completar. Ela não tá ali. E é até interessante que eu lembrei, né? Fulano é a tampa da minha panela, é a metade da minha laranja. Nossa, imagina, tá, imagina se eu vivo a minha metade a vida inteira, tipo, eu não achei a metade da minha laranja, então eu vivo
meu meio, né? Tipo, eu não sou por inteira. Isso é complicado, porque se a gente for entrar nesses âmbitos, né, a gente vai começar a pegar coisas da psicanálise que Com são muito certeza, reflexivas. com certeza. Mas assim, mas voltando pro ponto da solidão, então um relacionamento também sempre há uma falta, sempre vai trazer um desamparo, o medo do que o outro vai embora, né? Não embora, vou até falar no meu caso aqui. E isso tem muito a ver com as minhas próprias questões, né? Eu não sou uma pessoa ciumenta, então, por exemplo, quando o meu noivo ele atrasa para chegar em casa, eu não penso, nossa, deve estar com outra, nossa, deve estar fazendo outra coisa. Eu não tenho esse medo dessa perda nesse sentido. Eu já penso, meu Deus, o que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa no trânsito? Será que, sabe? E assim, já chegou o ponto, sabe, de eu pesquisar na internet, tipo, trânsito, Contagem, que é a cidade que a gente mora, para saber se aconteceu alguma coisa, porque eu fico preocupada com a questão de vida dele. E isso traz uma relação comigo mesma, porque eu tenho medo da finitude, né? Então eu projeto nele esse medo. Enfim, então assim, eu só quis trazer isso para mostrar que não existe metade da laranja, não existe tampa da panela, sabe? Se você procurar isso, você vai procurar a vida inteira e nunca vai achar. E acredito eu, sendo bem assim, agressiva nessa palavra, eu acho que a gente vai ser frustrado no amor. Porque aquela pessoa nunca vai conseguir completar aquilo que te falta. Nem você consegue completar aquilo que te falta, porque a gente sempre é um ser faltante. Como Lacan disse, né, Elvio? Perfeitamente. É, então tá, vamos voltar aqui a falar, como diz a própria Ana Sui, vamos voltar a falar português e menos lacaniês. Mas aí eu quero voltar para essa questão do desamparo e como que a solitude ela pode te ajudar com a sua saúde mental, né? Para você manter uma saúde mental equilibrada, saudável, enfim. E para isso, eu vou me basear em um livro do psicólogo Marcos Lacerda, chamado Entrevista com a Solidão. Eu também vou deixar esse livro aqui na descrição. Então, a primeira coisa que ele coloca no livro é refúgio anti-barulho. E o que isso quer dizer? A gente volta um pouco ao que você falou, Elvio, de rede social, né? Dessa solidão ao mesmo tempo que a gente está junto, né? Com muitas pessoas, mas às vezes a gente está se sentindo só. Então, esse refúgio é simplesmente uma solitude para você fugir desse caos, né? Para você refletir, para você se fazer reflexões introspectivas, você com você mesmo, né? O segundo ponto que ele coloca são ferramentas de autoconhecimento, que é justamente, de novo, isso que eu tô falando. É você fazer essa introspecção para compreender sobre você, né? Para compreender suas emoções, para você compreender os seus sentimentos, para você compreender ali quem você é, mesmo, para você compreender as suas faltas, compreender quem se é e quem não se é, né? Vamos dizer assim. Um outro ponto que ele vai trazer é o estímulo à criatividade. Então, assim, grandes mentes, elas conseguiram fazer grandes obras através desses momentos de introspecção, né? Só que aqui eu quero fazer um adendo. É um adendo meu, não tá nessa parte do livro, que às vezes também é bom ter o ócio pelo ócio. O ócio ele não precisa de ser criativo 100% do tempo, né? Então essa criatividade é algo bom, mas também a gente não precisa de se cobrar o tempo todo ser produtivo. Então também às vezes é bom ter essa introspecção simplesmente pela ociosidade. Simplesmente para a gente fazer nada. Eu falo, o que você mais gosta de fazer de hobby? Eu falo, fazer nada. Eu gosto desse ócio pelo ócio, sabe? Um outro ponto que ele traz é promoção da saúde mental. Nesses tempos de estresse, a gente precisa de dar um stop
nessa correria do dia a dia, né? De ter um tempo com nós mesmos, de parar, de refletir, de fazer uma meditação, de fazer uma atividade física, enfim. E por último, ele traz a qualidade nas relações. Porque quando a gente consegue ter esse tempo com a gente de solitude, de encarar as nossas sombras, né? Agora usando um termo junguiano, mas de encarar assim, o que nos incomoda. Inclusive, a gente tem até um episódio sobre incômodos que eu vou deixar aqui no card. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue ter relacionamentos mais sinceros com o outro e mais saudáveis também. Mas, ô Elvio, como que a gente pode lidar com o desamparo e com a solidão na prática? A gente está ficando bom em abrir parênteses. Eu vou abrir um parêntese enorme aqui agora. Antes de falar o que você acabou de me perguntar, eu queria fazer 2 comentários. O primeiro comentário é um vídeo do Matt LeBlanc, que já rodou o YouTube 150 mil vezes, falando sobre o ócio, né? Falando exatamente o que você acabou de dizer aí. O Matt LeBlanc, que era o Joe do seriado Friends, né? Ele disse que ele passou 10 anos fazendo o seriado, depois mais 2 anos fazendo o seriado do Joe. E depois disso ele falou, eu acho que eu vou tirar um ano sabático. E ele tirou um ano sabático. No final de um ano sabático, ele falou assim, nossa, esse negócio é legal, hein? Esse negócio é interessante, eu vou tirar mais um ano sabático. Tirou o segundo ano sabático. 5 ou 6 anos depois, sabáticos, ele descobriu, isso é fala dele no vídeo, né? Ele descobriu que a melhor coisa que ele sabe fazer na vida é nada. Porque quando ele não faz nada, ele não tem tempo, ele não tem cobrança, ele não tem absolutamente nada. Claro que isso daí é porque ele pode, né? O ser humano convencional, o ser humano normal, não vai conseguir ficar sem trabalhar, sem fazer alguma coisa nesse sentido. Mas a fala dele vai completamente de acordo com o que você acabou de dizer. É necessário que em alguns momentos da nossa vida a gente não faça nada. Porque o não fazer nada é o preenchimento da falta. O não fazer nada é a gente reconhecer e saber que ali estamos nós e não o nada, vamos dizer assim. Esse foi o primeiro parêntese. O segundo parêntese é um comentário que eu já fiz aqui, eu já fiz com você, já fiz em outras situações, acho que também durante o podcast, que é o que a pandemia fez com a gente. A pandemia é um evento recente, tem 5 anos que a pandemia aconteceu, e nessa pandemia nós fomos obrigados a ficar com nós mesmos. Nós fomos obrigados a nos recolher. É claro que também teve a coisa da convivência com pessoas com quem a gente não convivia todo o tempo. A gente sabe que diversos casais se separaram, diversos casais tiveram problemas por estarem convivendo juntos 24 horas do dia. Mas eu acho que o maior ponto da pandemia foi justamente a necessidade que ela trouxe de nós estarmos com nós mesmos durante esse período longo, que não foi um período curto da pandemia. E a partir daí a gente teve que conviver com a gente. A gente teve que conviver com o que nós somos, com o que nós vemos, e nem sempre a gente quer ver como nós somos, né? Então eu acho que esses 2 pontos fazem parte do parênteses que eu queria abrir aqui, antes de falar um pouquinho como é que a gente lida com o desamparo e a solidão na prática, né? Acho que eu vou fazer mais um parêntese. Eu acho que eu vou fazer Eu tô mais um com um parênteses na minha cabeça, você é, acredita? acho que eu vou fazer mais um parêntese. Antes de falar isso, eu acho que algumas pessoas que nos assistem, né, sabem disso, mas outras não. Eu moro sozinho, né? Eu moro sozinho na zona rural de uma cidade bem pequena. Então, estar sozinho para mim é o meu dia a dia, é a minha, vamos dizer assim, a minha forma de viver hoje. É claro que eu posso sair daqui, passear, encontrar as pessoas que eu quero, encontrar as pessoas que eu amo, mas o que eu estou dizendo é que o básico da minha vida é estar sozinho. Então, tudo isso que eu estou falando aqui são coisas que eu também faço, né? Talvez não exatamente da forma que eu vou colocar, porque a gente está fazendo isso de uma maneira teórica, né? Mas
veja bem, como é que eu vivo numa situação de solidão, vamos dizer assim, e como é que eu faço com que o desamparo não apareça no meio desse processo da falta ou do vazio aqui? Uma das coisas é criar rituais de presença. O que é criar rituais de presença? É pegar algum tempo do dia e fazer com que esse tempo do dia seja meu. Independente do que eu estou fazendo, porque observa só, quando a gente está, eu moro num sítio, né? Então quando a gente está numa situação como a minha aqui, eu tenho atividades que eu necessariamente preciso fazer. Eu preciso irrigar aquilo que eu tenho plantado aqui, eu preciso cuidar dos cachorros, eu tenho tarefas obrigatórias que eu preciso fazer. Mas veja bem, eu também posso tirar um tempo para ir na cachoeira. Eu também tenho um tempo que eu posso desligar o meu telefone celular, e isso é importante, desligar o meu telefone celular e fazer uma caminhada, sem música, sem nada. E aí vem o segundo ponto importante. Quando eu estou fazendo uma caminhada sem música, sem nada, eu estou dialogando comigo mesmo. Eu estou conversando comigo, eu estou me vendo, eu estou refletindo, e esse meu diálogo interno, ele tira o medo de eu me ver como eu sou, de fato. Pode ser até que no início venha algum receio, algum medo de eu me enxergar da forma que eu realmente sou, mas esse bate-papo que eu faço comigo na hora que eu desligo o telefone celular e vou fazer uma caminhada, isso daí é muito interessante, porque é o momento que eu tenho para me perceber da forma que eu realmente sou. Eu falei de ligar o celular aqui. Uma coisa importante é a gente estabelecer os nossos limites digitais, vamos dizer assim. Como é que eu faço com isso? Para de ver notificação de redes sociais, eu paro de fazer essa, essa compulsão, né, se é que eu posso falar assim, essa compulsão de estar atualizado com tudo aquilo que está chegando no meu telefone celular. É claro que eu posso ter um momento para ver isso, eu posso ter um momento para eu identificar o que está ali, o que eu tenho que ver, o que eu tenho que responder, etc. Mas estabelece os seus limites. Que horas eu vou fazer isso? Qual é o momento de fazer e qual é o momento que eu não vou fazer? Principalmente, o momento de fazer hoje, na vida da grande maioria das pessoas, é fazer isso o tempo todo. Eu estou conectado, ligado o tempo todo. E aí eu não presto atenção em mim, eu estou prestando atenção do lado de fora. Né? E o planejamento, vamos dizer assim, o planejamento de eu fazer com que esses momentos aconteçam é importante. Porque não adianta eu pensar assim, não, eu vou fazer uma caminhada, não, eu vou na cachoeira, não, eu vou, é, sei lá, vou à praia, vou fazer qualquer coisa assim. Isso, claro que a gente pensar nisso é importante, mas como é que eu ponho isso no meu planejamento? Amanhã, às 9 horas, eu vou à praia. Hoje à tarde, às 17 horas, eu vou fazer 1 hora de caminhada. Ou seja, isso precisa estar no nosso plano do dia. Isso precisa estar na nossa forma de implementar as atividades diárias. Porque se a gente não tiver esse planejamento, a gente não vai fazer. Vai acabar entrando no bolo, vai acabar entrando no hora veja e a gente não vai conseguir fazer. E acho que a última coisa que eu queria dizer aqui, o Fran, seria como é que eu reescrevo a narrativa da solidão? Como é que eu troco o eu não suporto ficar sozinho, por exemplo, por eu preciso desse momento sozinho para eu me recarregar, eu preciso desse momento sozinho para eu me perceber e eu ser realmente aquilo que eu quero ser. Reescrever essa narrativa, tirando a negatividade, vamos dizer assim, do estar sozinho, pode ser talvez o grande caminho para que a gente veja de fato aquilo que nós somos, aquilo que nós devemos ser ou que nós queremos ser, não é verdade? Sim. Eu ainda queria trazer uma dica extra, vamos dizer assim, de tudo isso que você está falando, que funciona muito bem comigo, funciona com alguns pacientes, porque assim, a solidão, o desamparo,
não necessariamente precisa de ser um sintoma, algo patológico, né? Isso é como eu disse inicialmente, o desamparo, ele já vem desde que a gente nasce. Então é algo que já está introjetado na gente. De vez em quando a gente vai se sentir assim, É né? é o Isso ponto é de comum. partida de tudo, né? Sim. Então, eu acho interessante, por exemplo, parece uma coisa boba, mas dá um efeito psicológico bacana. Deixar um áudio, sabe? Gravado. No momento que você estiver bem, você faz um áudio para si mesmo. E quando você percebe que você está nesse momento de desamparo, de angústia, de ansiedade, não importa o tipo de sentimento, vale para qualquer um, né? Inclusive, a gente fala sobre essa questão das emoções negativas, vou deixar aqui no card também. Você ter esse áudio para se ouvir e para se acolher nesse momento, né? E pode ser também, me veio aqui à mente, que você também pode pedir para uma pessoa que você tem muita confiança, muita intimidade, que você gosta muito, que grave um áudio para você e que você guarde também, para você ouvir essa pessoa te apoiando, falando das suas qualidades, falando, te dando uma força, né, dentro daquele momento. Então, faça esse teste. Eu acho que é uma ferramenta que pode te ajudar muito se você estiver passando por um momento difícil, de desamparo, ou mesmo se for esporádico, né? Mas que você tenha algo para te auxiliar. E claro, se for algo que está te atrapalhando, está te impactando no dia a dia, você vê assim, ah, eu não consigo trabalhar por causa desse medo, não consigo me relacionar, porque isso é muito comum, né? A gente fica com medo do desamparo do outro e acaba que o relacionamento termina, porque são tantos medos que a gente ou auto se sabota ou o outro às vezes não consegue suprir a imagem que a gente faz dele, né? A imagem a gente sempre constrói, mas às vezes essa imagem ela é tão utópica, o outro não consegue chegar nisso, né? Então o relacionamento acaba terminando. Então a gente acaba repetindo também padrões que a gente sempre fala aqui. Então é importante procurar o processo terapêutico para que você compreenda quais são os seus mecanismos, quais as ferramentas que você pode utilizar e, o mais importante, compreender o que te causa esse medo, né? Esse medo acima do normal, desse sentimento de estar só, desse medo de estar desamparado. E um adendo que eu quero fazer também, dado que o Elvio já falou que a gente faz muito parênteses, eu vou fazer mais um, que é na literatura, tem uma certa divergência sobre essa questão da solidão e da solitude. Eu sou do time, o Elvio também, que usa esse termo solitude. Mas eu também compreendo o que os outros autores querem dizer e eu acho importante a gente frisar isso. A gente também tem que saber usar a solitude de uma forma saudável. Porque senão a gente começa a usar a solitude como uma fuga. E aí também não é bacana, não é legal, né? E acaba que você chega num momento de isolamento, que aí é diferente. Que aí você começa, ah, não, eu tô bem comigo mesmo, não preciso do apoio de ninguém e tal, eu me basto. E a pessoa começa a se isolar, perder as relações. Vai chegar no momento que ela não vai conseguir mais sustentar isso, porque nós somos seres sociáveis, né? A gente precisa de um apoio. Então, voltando um pouco até naquele episódio da dependência emocional, que eu também vou deixar aqui no card, independência emocional não existe. A gente não tem que usar o outro como alicerce, como âncora, mas a gente utiliza a presença do outro como um apoio, como uma rede de apoio na nossa vida, né? E essa rede de apoio é bom que seja em vários aspectos, né? Que a gente não se prenda apenas em uma pessoa, no trabalho, no estudo, porque se houver uma ruptura, você vai se perder dentro desse desamparo, né? E aí vem também a questão da dependência emocional. Então, nós somos interdependentes. Ou seja, um precisa do outro. Não sou eu que preciso de você e você precisa de me dar um amparo, que seria uma pessoa codependente, né? Que é aquela que precisa de cuidar a todo custo.
A gente é interdependente. Eu te ajudo, você me ajuda, vice-versa, como uma equipe. E nem sempre 50%, 50%. Tem dia que eu tenho 80% para te oferecer. E você tá nos 20%, né? Acabado. E tem dia que vai ser o contrário. Tem dia que os dois vai estar super bem. Então, essa é a dinâmica, né? Enfim, podemos ir para o encerramento ou tem mais algum parênteses a ser Não, aberto? precisamos ir para o encerramento agora. E nesse encerramento, eu queria agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo semanalmente, aqueles que nos seguem, aqueles que nos assistem e que não nos seguem, por favor, nos sigam, né? Marquem lá para se inscrever no nosso canal, ative as notificações e não deixem de fazer seus comentários. Não deixem de comentar aqui o que vocês estão achando, o que vocês estão pensando. Sugiram temas para os nossos episódios, que vocês ajudam bastante a gente nesse sentido. E, para terminar, eu queria deixar aqui uma pergunta. Né? Nos últimos episódios, eu não sei se a gente deixou uma pergunta, mas hoje a gente vai deixar. Qual foi o momento mais solitário da sua vida? O que ele te ensinou nesse momento que você esteve tão solitário? Isso pode ser o caminho do nosso preenchimento da falta. Então, aguardo vocês na próxima semana, no próximo episódio, e até lá. Tchau.